Fala galera, beleza? Então, eu estou aqui com o meu bot do Telegram. Eu tive um probleminha com ele e eu vou aproveitar essa oportunidade para falar um pouco de Solid, talvez de Clean Architecture, no limite do que eu sei, né? No limite do que eu consigo ensinar. Qual que é o problema que eu tive? Eu criei um Binance Client que bate na API da Binance para buscar o preço do Bitcoin em dólar. Mas eu tive um problema. Qual foi? Na minha máquina funciona, no ambiente de hospedagem não funcionou. E aí eu lembrei que o meu ambiente de hospedagem ficava nos Estados Unidos e que, portanto, a Binance bloqueia requisições advindas de IPs dos Estados Unidos na API deles. Ok, beleza. O que isso tem a ver com lógica de negócio e etc? Tem a ver que eu usei aqui um princípio chamado princípio de inversão de dependência. O que é esse princípio de inversão de dependência? Classes de alto nível não deveriam depender de classes de baixo nível. Ambas devem depender de abstrações, e as abstrações não devem depender de detalhes. Detalhes devem depender de abstrações. O que isso diz basicamente, né? Que uma classe de alto nível, que vai conter uma lógica de negócio ou alguma coisa, ela deve direcionar para as classes de baixo nível fazerem algo. Classes de baixo nível, elas implementam operações básicas, como trabalhar com disco, transferir dados pela rede, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, estamos transferindo dados pela rede, ou conectar-se a uma base de dados, né? Então, a gente usaria. Aqui é o antes, né? Antes de implementar esse pattern. E aqui é o depois, né? Então a gente tem uma abstração. Então a gente tem a nossa classe com a lógica de negócio, a abstração, e as classes de baixo nível. Então veja que aqui, se eu tenho uma abstração e eu tenho alguns métodos abstratos, tanto faz se eu estou usando MySQL ou MongoDB. A classe de alto nível não vai nem perceber, visto que ela trabalha com uma interface. Ela é uma abstração. Ela tem métodos genéricos: inserir, atualizar, deletar. Aqui dentro dessa abstração, eu não vou colocar, tipo, inserir no MySQL assim, assim, assim. Beleza, não. Entendeu? E essa classe chama a outra. Isso também está envolvido com o padrão de projeto repository, né? O padrão de projeto repository é basicamente isso aqui também, que você extrai as coisas da classe de alto nível, a classe de regra de negócio, para classes de baixo nível, que são os repositories. Isso é mais ou menos o que eu fiz aqui. Eu tenho uma classe de alto nível, que implementa a lógica de negócio, que só tem um passo, que é buscar os dados e responder. E eu tenho a classe de baixo nível, que vai na API da Binance e busca. Qual que é a parada também, né? Isso aqui tem a ver com o princípio de inversão de dependência. E claro, também, né, com o princípio de responsabilidade única, né? Que diz aqui que uma classe deve ter apenas uma razão para mudar, mas eu acho que a forma correta é: uma classe deve ser responsável por apenas um ator. Um use case, ele é como uma classe também, né? Por debaixo dos panos, salvo engano, ele é uma classe. Qual que é a parada aqui? O meu use case, ele busca um Bitcoin Price Client. Beleza. Eu posso substituir isso aqui. Não sei nem se estou explicando certo, tá? Mas eu posso substituir essa classe por qualquer outra classe que implemente os mesmos métodos. E o use case não vai perceber, visto que ele está fazendo um new e está chamando um método. Se eu passar qualquer outra classe que implemente os mesmos métodos, foda-se, entendeu? Porque não vai perceber, ele vai chamar os mesmos métodos. Isso aqui deixa muito fácil para testar. A gente também usa o princípio de injeção de dependência. Não é um princípio, né? Eu acho que é só um método de injeção de dependência que eu uso nos testes. Então, você vê que aqui ao testar, eu passo para ele uma classe que implementa os mesmos métodos. Então eu posso chamar qualquer coisa, eu posso passar qualquer classe desde que implemente os mesmos métodos e vai funcionar. E na verdade eu também percebi que nós também estamos falando de versão de controle e polimorfismo, né? Polimorfismo é exatamente o que eu falei, né? Que as classes implementam os mesmos métodos, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um animal, eu tenho aqui classes que estendem o comportamento do animal e reimplementam os mesmos métodos. No caso aqui, um make sound, né? E o cachorro vai imprimir uma coisa, o gato vai imprimir outra, mas veja que eles implementam os mesmos métodos. Então, se eu tenho uma classe que depende de um animal, né? Que espera um animal, eu posso passar um gato, um cachorro, um rato, todos eles vão ser animais e
provavelmente vão implementar os mesmos métodos. Andar, correr, pular, por aí vai, né? Mas, whatever, vamos voltando aqui. Voltando ao código. É, vamos fazer a troca, então. O objetivo aqui é fazer a troca do cliente da Binance pro cliente do CoinGecko, mexendo o mínimo possível no caso de uso, nas regras de negócio. Creio que não vamos precisar mudar só a importação. Claro, isso aqui eu poderia estar usando um container de gestão de dependência. Caso eu estivesse usando um container de gestão de dependência, como o Alix, a Willix, na verdade, eu nem precisaria ter isso aqui, né? Nem precisaria mexer nesse arquivo, mas eu não tenho um container de gestão de dependência porque esse robô ainda é muito simples, né? Eu só preciso importar e chamar. Então eu não queria complicar tanto agora. Mas whatever, eu vou copiar o client do Bitcoin Binance Client e vou criar um CoinGecko client.js. Vamos pegar a API do CoinGecko. Beleza, o que eu quero é exatamente isso aqui, né? Tenho já o URL e a resposta vai ser o preço em USD e o change em 24 horas, né? Tá um pouco diferente da API da Binance. A API da Binance nos responde isso aqui como string e isso aqui está respondendo como número, né? Isso aqui é um número decimal muito grande. Deixa eu ver se eu consigo puxar o preço em BRL também. Consigo, legal. Legal, significa que eu posso brincar mais com isso aqui ao longo do tempo. Mas vamos lidar apenas com preço em dólar por enquanto, né? Porque caso eu fosse fazer com BRL e dólar, eu teria que mexer muito mais coisas. Não é isso que a gente quer, a gente só quer substituir um pelo outro. Então, essa é a base URL, né? A barra API barra V3. Eu acho que barra simple barra price é path. Então, beleza. Eu tenho a minha base URL. O endpoint é barra simple barra price. Os parâmetros são IDs, currencies, include 24 horas change e só. Então, primeiro parâmetro, IDs, apenas o Bitcoin. Meu robô é Bitcoin only. VS currencies, USD, include 24 hour all change. True. Só que é o suficiente. Só que aqui nessa classe eu transformo a resposta em uma entidade Bitcoin Index. Então eu tenho lá dentro das entidades um from Binance, que eu estou o código está programado para receber uma estrutura de dados da Binance e transformar na entidade. Não tem problema a gente substituir para um from coin Gekko. Vai receber data e vai fazer quase a mesma coisa. Eu vou primeiro transformar no Bitcoin Index e retornar o Bitcoin Index. Vamos inserir os dados. Eu estou esperando string, né? Eu trabalho com string. O primeiro dado está retornando o valor, né? A partir do campo USD. Nossa, ele pesquisou. O que é isso? A partir do campo de USD, tá vindo um valor sem ponto decimal. Então, pra mim, foda-se. Cara, eu posso pegar essa porra e colocar Bitcoin Index ponto last price recebe data ponto USD. É só ponto USD? Ponto Bitcoin ponto USD. Mas eu poderia desestruturar aqui e pegar só o Bitcoin. Pronto. Então seria bitcoin.sd.
Assim, já estou desestruturando data, pegando só o valor do Bitcoin aqui. Aí eu tenho só esse objeto aqui dentro, né? A partir dessas chaves. Então basta pegar o SD. Claro, é um string, eu acho que convertendo para string assim é tranquilo. Depois Bitcoin index ponto price change percent receberia esse valor com o toFixed 2. Se já é number, eu não preciso converter para number como eu estava fazendo antes. Convertia para number, depois chamava o toFixed 2 para cortar as casas decimais. Aqui não, eu já tenho Bitcoin ponto USD 24 hour changes. Então, Bitcoin ponto USD 24 hour change ponto toFixed 2. Eu vou marcar um ponto aqui, só para caso eu receba esses valores undefined. O foda é que o valor undefined eu não consigo. Aqui o undefined vai virar string. É, porra. Ali ele vai virar uma string com o nome undefined dentro. E não é isso que eu quero. Deixa eu ver aqui. Papapá, string. Number, parse int. Eu tô converte string to a number. Não é o que eu quero, não. Ó, usou parse int. O parse int é legal. Parse float. Aqui é string pra number, né? Eu quero number to string. Number to string. Ponto to string, eu acho que é melhor. Ponto to string. E depois eu posso adicionar validações aqui dentro e verificar se esse dado está 100% correto, né? Vamos fazer um module.exports.from CoinGecko recebe from CoinGecko. From CoinGecko. Pronto. Então, dentro do CoinGecko client, vamos chamar from CoinGecko. O nome não é mais Binance Client, né? E sim CoinGecko. É com C antes. Client. Salva. E a única alteração que vamos ter que fazer aqui é importar o CoinGecko Client. CoinGecko Client. Remove esse. E é esperado que o código funcione. Vamos testar, né? Vamos fazer um debug e tal, né? Vambora. Vou colocar as variáveis de ambiente aqui. Ok, será que estamos prontos para isso? Vamos que vamos. Obtivemos um erro. Não, não obtivemos um erro ainda. Acho que eu me confundi. Fui precoce nessa. Ó, tem o valor e o change, 0,10%. E ele respondeu adequadamente, alteração de 10% positivo. Deixa eu conferir lá no site do CoinGecko. Apenas se isso está certo, é 0,10%. É 0,10%. Ok. Então o nosso robô está funcionando. O que nós podemos fazer agora? Eu posso remover o Binance Client daqui, ele não é mais necessário. Eu posso... Não, deixa eu dar um Ctrl Z. E eu vou já commitar isso que eu tenho aqui, né? Eu não sei se aqui eu estou trabalhando com commit assinado. Acho que sim. Bom, comitei tudo. Agora acho que eu posso remover o Binance Client. Bem como o From Binance
daqui, visto que ele não é mais necessário. Inclusive a importação já está removida. E, portanto, vamos fazer o último teste. Funcionando, doutores, funcionando. É isso. Remove Binance Client. E claro, a gente pode olhar os testes unitários também, né? Nós temos testes unitários aqui. Ele tá reclamando aqui porque eu tô usando uma... O From Binance não existe mais. É From CoinGecko. Então dentro de data eu tenho Bitcoin. E dentro de Bitcoin eu tenho USD, que é um valor. E um USD 24 Hour Change. 0,10%. 1,112%. Tá bom. Vamos rodar os testes unitários. Aí, passou. Ok. Não vou colocar fixo, não. Só. Remove Binance Client. Pronto. Os testes unitários fazem parte da remoção. Ok. O teste unitário tá bem. Não tá testando tão bem. Mas isso vai melhorar com o tempo. E é isso. Temos aqui o nosso bot do Telegram fazendo a troca, né? Fizemos a troca do CoinGecko, do Binance Client para o CoinGecko Client. E veja que nós não precisamos mexer dentro da lógica de negócio. Se isso aqui tivesse tudo no mesmo arquivo, tivesse tudo encapsulado, tudo ali amarrado, feio, e provavelmente estaria tudo dentro do controller do bot, a gente teria muito problema para mexer, porque a gente teria que mexer no código todo, tipo, teria que alterar muita coisa. E aqui essa é a vantagem, você vê que nós alteramos mexendo no mínimo de arquivos possíveis. Porque quanto mais as coisas estão amarradas, quanto mais as coisas estão tudo ali grudadas, é mais fácil da gente implementar bugs, implementar problemas. Se eu tivesse que reescrever o Binance, o Get Bitcoin Index aqui, colocando mais um monte de coisa, agora não é mais tal coisa, teria que sair alterando em um monte de lugares, isso seria muito mais ponto de provável falha. Bom, você pode até achar que não, porque aqui nós estamos lidando com um robô do Telegram, com um caso de uso que tem apenas um único passo, mas imagina um sistema grande, um sistema de uma empresa em que você vai ter regras de negócio complexas, que você vai implementar muitos passos aqui, que você vai ter um arquivo desse com 500, 600 linhas. Então isso faz toda a diferença no longo prazo. Bom, na aula de hoje foi isso. Obrigado a todos que assistiram. Tchau, tchau.